Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como fazer um auto-preenchimento de endereço com busca automática no CEP, né? E para você que quer acompanhar e não quer correr o risco de perder nada, eu vou deixar aqui para você o endereço do código do endereço do código que nós vamos utilizar. creator.com.br/paste/12.txt. Esse é o código que nós vamos utilizar nesse exemplo para você não precisar perder tempo aí digitando, acompanhando a digitação. Para você que tem acompanhado as aulas, você deve lembrar que no módulo de serviço nós criamos aqui uma pasta CEP e uma classe de serviço chamada CEP Service, que é uma classe que busca informações relativas ao CEP, né? Ela recebe um CEP como parâmetro e retorna então o logradouro, o bairro, o complemento, né? A cidade, em forma de nome da cidade, o código do IBGE e o estado daquela cidade. Então, com isso, nós conseguimos mandar preencher no formulário algumas informações automáticas, como, por exemplo, a rua, o bairro. E no caso da cidade, pelo código do IBGE, nós conseguimos encontrar a cidade no nosso cadastro. Tudo isso porque no nosso cadastro a cidade tem um código interno próprio, mas o código do IBGE ele é uma informação universal, padronizada. Então, aquilo que a API retorna de código do IBGE, nós podemos usar para fazer uma varredura pela coluna código do IBGE e encontrar o código da cidade correto para mandar para o formulário. E é isso que nós vamos fazer no nosso formulário de cadastro de clientes. Nós vamos fazer uma saída automática, né, no campo CEP para ele preencher o logradouro, né, preencher o complemento, preencher o bairro e tentar localizar a cidade pelo código do IBGE para preencher a cidade também. Então, para isso, nós vamos criar um método chamado onExitCep. Vai ser um método estático, lembrando que os métodos que são de change e exit action, né, eles são sempre estáticos, porque eles são executados individualmente, né, eles não passam, não precisam fazer recarga de página, não precisam passar pelo construtor, eles são executados só eles mesmos. O único cuidado que a gente tem que ter aqui dentro não usar a variável this, usar só a variável parm, que contém então os dados vindos do formulário, né? Então agora a gente vai usar da classe CEP_Service o método busca CEP. E o CEP a gente pega de param na posição CEP, que é o CEP que vem do formulário de cadastro, né? Isso aqui vai retornar uma variável, vai retornar um vetor, né? Um vetor de dados contendo aí informações como logradouro, bairro, complemento, código do IBGE e assim por diante. Então, para a gente mandar dados para o formulário é bem simples. A gente vai criar um objeto vazio do PHP, um standard class, e a gente vai definir quais informações nós vamos mandar para o formulário. Então, para isso, nós temos que saber o nome dos campos do formulário. Logradouro é um nome, complemento é outro nome e bairro é outro nome. Então, esses nomes aqui a gente vai usar. Você pode também, se quiser, usar o assistente de formulário, o envia dados para um campo, né? É um assistente aí que você seleciona um campo, né? Por exemplo, eu quero mandar dados para o logradouro. E ele mostra ali como você mandar dados para o campo, né? Como eu vou mandar vários campos ao mesmo tempo, eu vou digitar aqui, né? E aqui eu vou pegar do data na posição logradouro. Como eu tomei cuidado na modelagem, né? Os dados que a API de service retorna, né? Nós tomamos cuidado aqui para digitar, por exemplo, logradouro, que é o mesmo nome do campo que tem no formulário. Então vai ficar bem simples aqui esse mapeamento. O campo complemento do formulário vai receber o que a API retornar na posição complemento. Eu vou duplicar a linha e o campo, né, bairro do formulário vai receber o que a API retornar no campo bairro. E a cidade? Bom, a cidade é outra história. A gente não tem a API, obviamente, como é uma API externa, ela não vai retornar o código da cidade, né? E a gente precisa saber o código da cidade. Por quê? No momento que a gente tiver no cadastro, né? No cadastro de pessoas, deixa eu acionar aqui o cadastro de pessoas, o campo que contém a cidade, ele é indexado pelo código da cidade. Então eu preciso saber o código da cidade para jogar a cidade certa na tela. Então para isso eu vou buscar do banco de dados, ok? Vou abrir o banco de dados. Vou fechar o banco de dados. Bom, só para a gente não ficar aqui com o objeto parado, né? No final a gente tem que mandar essas informações coletadas para o formulário. Que é tform send_data, né? Daí eu passo aqui o nome do formulário, que tem uma variável aqui chamada formName, bem lá no início da classe, tá? Que tem o nome do formulário.
self form name, e o segundo parâmetro, o objeto que eu quero enviar de dados. Agora eu vou coletar o código da cidade aqui. Então primeiro eu vou tentar localizar cidade igual a cidade, dois pontos, where, código do IBGE for igual a aquilo que a API retornar na posição IBGE. Como é que eu sei que é IBGE? Porque lá na API a gente já fez de propósito, né, a posição IBGE ter esse código. Então, se localizou, vai pegar o primeiro objeto. Então, estou tentando localizar uma cidade pelo código do IBGE. Se eu encontrei, né, aí eu vou alimentar aquele objeto de envio de dados para o formulário. Então, se cidade instance of cidade, quer dizer, se ele encontrou esse objeto, é um objeto da classe cidade, não é um nulo, não é um valor nulo, então obj na posição cidade ID, que é o campo do formulário, né, aqui. Cidade ID é o campo do formulário que contém o código da cidade, vai receber esse objeto localizado, mais precisamente o ID dele, né? Então, se eu conseguir localizar a cidade pelo IBGE, eu mando o ID dela, né, cidade ID, para o formulário na posição, né, cidade ID. Então, esse obj é a variável que eu vou mandar para o formulário. O ideal, né, é a gente colocar ainda um bloco de try-catch aqui ao redor de tudo, né, que é um bloquinho que, se der qualquer exceção na hora de manipular com o banco de dados, eu tenho que exibir isso aqui de uma forma correta, né, em termos de mensagem para o usuário. Então, tform, aliás, em vez de mandar uma mensagem caso o usuário digite um CEP inválido, eu posso simplesmente limpar os campos do formulário, né? Então, vou pegar aqui uma colinha, eu vou limpar o logradouro, limpar o complemento, limpar o bairro, né? É uma outra forma de tratar, né, quando ele ficar digitando ali um CEP inválido. Salvei, né? Como eu já tenho esse código publicado lá no teste online, né, depois de salvar eu não preciso refazer o meu teste online, porque essas páginas, essas classes já estão lá, né? Então vou criar aqui uma pessoa nova. Eu já tenho aqui na minha colinha alguns CEPs para a gente usar como teste. A gente vai colar aqui no campo CEP, saiu do campo e nada aconteceu. Para testar, a gente pode abrir aqui a aba Network, né, do navegador e sair do campo CEP, e a gente vê que nenhuma requisição é feita, né? No primeiro momento a gente pode achar que não está funcionando, e não está mesmo, né? Porque faltou um detalhe importante. A gente criou o método onExitCep, mas não vinculou ele em nenhum ponto do formulário. Então faltou vincular aqui, ó, no campo CEP, ação de saída do CEP onExitCep. Agora sim, né, quando o usuário sair do campo CEP, vai ser executado esse método. Caso contrário, o método está lá, mas ele não está vinculado em lugar nenhum. Então, logicamente, ele também não vai ser executado, né? Então agora eu vou clicar aqui no botão novo, vou colar um CEP que eu tenho aqui numa colinha, saio do campo e aí preencheu. Preencheu a rua, preencheu o complemento, preencheu o bairro e preencheu a cidade. Agora eu vou limpar o formulário, vou abrir novamente, vou colar um outro CEP, tab, preencheu a rua, o complemento, o centro e a cidade. Perfeito. Mais um CEP. Demorou um pouquinho, mas trouxe da API. Lembrando que essa é uma API gratuita, externa, né? Não é fornecida por nós, então pode ter um delay, né? Pode eventualmente até não funcionar, né? Mas aí você pode substituir por uma API paga, que garante mais as requisições, mas tem funcionado bem até então essa API. Então, ela funcionou da forma apropriada. Lembrando, você tem que vincular ela no campo, né? Para ser executada na saída do campo. Então, ela pega o CEP do que você veio do formulário, né? Pega então os dados, né, de localização da API, manda para o formulário na posição logradouro, complemento e bairro, que são informações textuais, né? Lembrando que eles são informações textuais, né, o logradouro, o bairro, e depois a cidade tenta localizar pelo código do IBGE, então localizando ele preenche então e acaba definindo aqui a cidade cadastrada, lembrando que você tem que ter a cidade previamente cadastrada, né? Uma recomendação que eu dou é você importar o cadastro de cidades do Brasil a partir de uma lista pronta, né, para não precisar ficar cadastrando as cidades. Nesse caso, né, você vai, a partir do CEP, chegar no código do IBGE e no código do IBGE chegar numa cidade previamente cadastrada a partir de uma lista fechada, então é mais garantido que você não vai precisar cadastrar cidades a todo instante. Então é isso aí, né? Nesse vídeo a gente viu como fazer um auto-preenchimento, né, de alguns campos aí com uma busca de CEP a partir de uma API.